entrevisto o professor Rafael Valim, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da PUC, autor de um precioso ensaio Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Essa é a terceira parte dessa entrevista. Na primeira nós definimos o que é o Estado de Exceção, vimos o papel da Lava Jato nesse processo. Na segunda discutimos o papel da mídia no Estado de Exceção, discutimos uma reforma da Suprema Corte, proposta pelo presidente Franklin Roosevelt nos Estados Unidos. E agora vamos tratar de um aspecto muito importante, que é a questão de como a denúncia da corrupção contribui para fortalecer esse estado de exceção no Brasil. A semelhança de outros países em que também comparece o fenômeno da exceção, nós temos sempre que ter a figura do inimigo. Na Europa, nos Estados Unidos, nós temos o terrorista, que é muitas vezes associado ao imigrante. Né? Sim. Vamos dizer, sob o pretexto de combater essa figura, que vai sendo constantemente reconfigurada, se adotam medidas de exceção, ou seja, se esquece da ordem vigente, da ordem constitucional, das garantias individuais, dos direitos fundamentais. Isso justifica tudo. Né? Talvez Guantánamo seja o grande exemplo das medidas de exceção no mundo. Aliás, o seu livro, de novo, cita o grande ideólogo nazista, o Carl Schmitt, em que ele estabelece sempre essa dicotomia entre o inimigo e o amigo. O amigo e o inimigo. E a política, né, vamos dizer assim, o jogo político se transforma, se transmuda, em vez de governo e oposição, ela se transforma em amigo e inimigo. Né? E você precisa combater o inimigo. E o direito começa a se tornar uma arma da política, que é o que os advogados do ex-presidente Lula, nossos amigos, o Cristiano e a Valesca, estão colocando de uma maneira tão apropriada, que é o lawfare, né? Que é o direito como arma política. Exatamente. Né? O inimigo no Brasil é exatamente o corrupto. Né? Mas o combate à corrupção, não gosto dessa expressão, o enfrentamento da corrupção, na verdade, como é uma pauta sobre a qual não há divergência, ninguém é a favor da corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Você adota essa pauta para atingir finalidades inconfessáveis. Né? Como também nós não podemos publicamente ser contrários ao combate à desigualdade, você pega uma pauta dessa do combate à corrupção e atinge essa finalidade tão cara ao neoliberalismo, né, e à economia neoliberal. Se eu entendi o seu raciocínio, quem é contra as medidas de combate à desigualdade usa o combate à corrupção como forma de manter a situação de escravidão que existe. Exatamente. Isso no Brasil, é incrível como o Brasil virou um exemplo disso, né? A prova disso. A pretexto de combater a corrupção, se destronou aí um governo eleito por vias democráticas, em que pese aí críticas que possa haver sobre ele, isso não tem nada a ver com o golpe que foi desferido, né, no Brasil. E imediatamente assume um governo corrupto, assim, corrupto e completamente, né, é surreal o governo atual, na verdade. Né? E adota medidas visivelmente, abertamente antissociais. Claro. Né? Então, me parece que o mote da corrupção, hoje, ele é um mote que serve, na verdade, para a permanência desse estado cruel de desigualdade que marca não só o Brasil, como o mundo. Né? Você trata aqui no livro que, a respeito da decisão do juiz Moro de dar para a Globo o diálogo da presidenta da República, é uma decisão de um desembargador, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Rômulo Puzzolatti, que defende a decisão do juiz Moro, dizendo que os processos de investigações criminais decorrentes da Lava Jato constituem um caso inédito, único, excepcional no direito brasileiro. Em tais condições, neles haverá situações inéditas que escaparão ao regramento genérico destinado aos casos comuns. Uma situação inédita está a merecer um tratamento excepcional. Ou seja, pode tudo.
Exatamente. Eu digo que essa decisão para o escárnio universal do Brasil, né, ela reconhece explicitamente. Eu não conheço outro caso também em que uma corte declare de maneira tão aberta o reconhecimento da exceção. Ele, inclusive, cita Agamben, que é uma coisa assim surreal também. Sim. Porque, para justificar a exceção, mas vejam, esses teóricos, por exemplo, que nós citamos, como Carl Schmitt, Agamben e outros, Isso. são, na verdade... Você recorre muito ao livro do Agamben. Eu falo Agamben, estou errado ou não? não, talvez eu esteja. Mas você que é descendente italiano. Não. É o... como é o título do livro dele? É o Estado de Exceção. Estado de Exceção, Estado de exatamente. Exceção. Mas são teóricos, veja, por exemplo, esse ressurgimento do Carl Schmitt. Sim, É um ressurgimento que revela, por um lado, como as coisas vão mal. claro. É a nazistificação do pensamento predominante no Brasil. Mas, vamos dizer assim, os pensadores progressistas e que têm uma preocupação com a democracia citam Schmitt para criticá-lo. Uhum. Né? Essas pessoas não têm nem essa noção, Não. que elas citam para fundamentar o próprio pensamento. Então, é uma coisa realmente incompreensível. Isso. Mas... Uma questão para encerrarmos, professor. Já vimos no bloco anterior que uma das saídas seria um presidente com legitimidade do Franklin Roosevelt no seu primeiro mandato, salvar a Constituição da Suprema Corte. Que outra medida é preciso que se tome para sair desse estado de exceção? O estado de exceção só vai ser combatido, na minha visão, se o povo recuperar o seu poder, vamos dizer assim, se o povo efetivamente estiver no comando da política, né? Não é uma tarefa simples, né? É um desafio não só, me parece, local, mas universal, porque o poder hoje que destrói todas as democracias é um poder ilocalizável, um poder que não é também nacional. Então, me parece que é uma batalha a ser travada que não é pequena, mas me parece que a solução passa inelutavelmente pela política, né? Precisamos... Como diz o professor Avelange, que você cita nesse livro, não há revoluções porque não há revolucionários. Exatamente. Professor Valim, muito obrigado. Eu que agradeço.